A colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, publicou ontem que o ex-presidente Bolsonaro teria afirmado que foi traído pela deputada federal Carla Zambelli, do PL. Segundo a colunista, Bolsonaro acredita que a parlamentar fez um acordo com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, para retornar aí às redes sociais e se ver livre também da ameaça de prisão. Bolsonaro teria confirmado a suspeita quando o Alexandre de Moraes reativou as redes de Zambelli e teria, assim, ficado completamente certo de que ela o traiu depois de uma entrevista que ela deu, e eu vou trazer aqui algumas partes da fala de Zambelli. Ela disse para a Folha: a gente está em outro patamar, agora não é hora de bater no STF, não é hora de fazer manifestação. Ela também disse que ligou, mandou e-mail e falou com o Alexandre de Moraes. E aí é o seguinte: alguns dias depois minha rede foi devolvida. Pode ter sido um gesto, estou à disposição dele para conversar, porque ele vai ser um alvo do PT daqui a pouco. Sobre tudo isso, ontem, aí o ex-presidente Bolsonaro disse à CNN Brasil que não conversou com ninguém sobre a entrevista da deputada Carla Zambelli, que é até então sua aliada, e não discutiu o assunto, entre aspas aqui, não discutiu o assunto, não li a notícia, não falei com ninguém e não vou ler, declarou o ex-presidente Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. Afinal de contas, Aguinaldo Vieira tem uma história aqui de criar caso para sempre estar na mídia, ou existe aí talvez um racha com a Zambelli, que é uma deputada controversa? Afinal de contas, correu atrás de um cara com arma em punho lá no dia da eleição. Tem outros desdobramentos de uma reunião também logo após lá a eleição, que o Bolsonaro não teria nem conversado com a Zambelli, que teria puxado o assunto. Agora vem essa história. Tem a história de que todo mundo que anda com o Bolsonaro diz que o trai. Ou será que é ele que trai? Qual que é a tua percepção disso? Isso ficou bem latente nesse episódio de acho que um evento social em que estava o Bolsonaro e a Carla Zambelli também. Ela se aproximou dele e ele disse que a eleição foi perdida por desse episódio dela em arma em punho, né, que associaram, né, ela ao bolsonarismo, enfim, ao Bolsonaro diretamente, pela defesa que ela fazia. E aí foi um episódio muito ruim para a imagem do Bolsonaro. Dentro desse contexto, vamos colocar entre aspas, né, os bolsonaristas, eles não são adeptos à traição, né? Então isso aconteceu, era ovacionado o Sérgio Moro saiu do ministério, virou traidor, assim como outros, né? A deputada Joyce Hausmann, o Frota e a Zambelli agora, né? Então, você caiu em desgraça pelos bolsonaristas, com certeza vai estar lá com seus seguidores bem abaixo dos números que estavam anteriormente e se complicou, né? Agora essa relação dela de amiga, né, do Alexandre de Moraes, né, corre nos bastidores, que está fazendo um acordo para não ser presa, enfim, para poder ficar quietinha, em troca, né, de contar algumas coisas que sabe, né, possivelmente contra o Bolsonaro, para se livrar dessas possíveis punições aí, né? É uma troca de gentilezas e no mundo da política realmente não dá para confiar em ninguém. Pamela? Paulo, eu estava vendo aí os desdobramentos ontem dessa situação, achei muito interessante, né? Algumas pessoas falam assim: poxa, Carla, dá entrevista para a Folha de São Paulo, a mesma coisa que você contar um segredo para o Léo Dias e pedir segredo, né? Porque é óbvio, né, que ali na Folha não iam passar o que ela disse de forma fidedigna ou sem dar uma deturpada a favor do grupo que a Folha defende, né? É meio que óbvio. Então, acho que ela foi ingênua nessa parte de conceder entrevista aí à Folha de São Paulo, porque a Mônica Bergamo foi e realmente colocou lá de título, né, que ela havia criticado o Bolsonaro e tudo mais, coisa que ela falou que não fez. Eu, sinceramente, lendo a matéria, entendi os pontos ali que ela falou. Não é porque você apoia um grupo político que você não tem discordâncias pontuais. Então, eu penso assim, esse frisson todo criado por essa situação, eu penso que é um grande exagero. Agora, claro que fica estranho, né, a jornalista falar que tem fontes seguras de que o Bolsonaro falou XYZ e o próprio vir e falar assim: não falei isso não estou sabendo, não li.
Então, assim, ela que prove, então, que o que ela tá falando, o que ela tá publicando ali é verdade. Eu acho assim, o jornalista tem que ter compromisso com a verdade, não com a fofoca, né? Então, sinceramente, às vezes eu leio Folha de São Paulo e outros meios e fico confusa, assim, se eu não tô lendo a coluna do Léo Dias no Metrópolis, né? Me parece que é viver da fofoca, né? Colocar a fofoca como notícia. Ah, não, é certeza que ele falou X coisa, eu vou colocar de manchete aqui. E a própria pessoa vem, desmente, fala, não falei isso, não tô a par, não li. Então, o que é isso, né? A gente precisa realmente refletir que tipo de informação a gente consome, que veículo de comunicação a gente traz para dentro da nossa casa para nos informar, porque tem coisa rolando aí que está muito aquém do que deveria ser o jornalismo sério.